Licantropia, na lenda, pode ser resultado de uma maldição, de um pacto com o diabo, de incesto ou mesmo da predestinação. Aqui no Brasil, a lenda do lobisomem chegou por meio dos portugueses, e alguns estudos realizados concluíram que não existia uma lenda desse tipo entre os povos indígenas. O mais próximo disso eram lendas que acreditavam que homens ou mulheres poderiam transformar-se em alguns animais da floresta. Essa lenda, no folclore brasileiro, acabou adquirindo elementos presentes na sua versão portuguesa. Assim, era comum acreditar que o lobisomem era o homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas, embora versões da lenda falem que se nascessem 7 filhos homens, o 8º filho também seria um lobisomem. No norte do Brasil, o lobisomem era o homem que tinha a saúde debilitada, e aquele que fosse anêmico acabaria transformando-se nele. Uma vez transformado, alimenta-se do sangue de outros humanos para compensar a pobre dieta comum deles. A transformação acontecia nas noites de quinta-feira para sexta-feira. No sul, por sua vez, o fato que transformava o homem em lobisomem era o incesto. No Brasil, não houve registro no folclore da crença na transformação de mulheres em lobisomens. Em nosso folclore, somente os homens tornam-se lobisomens. Outra crença relacionada ao lobisomem no Brasil é que, no interior de São Paulo, acreditava-se que esse ser tentava invadir as casas para comer as crianças. Muitos acreditavam que o lobisomem ia atrás, especialmente, de crianças não batizadas. O que as lendas falavam sobre a cura do lobisomem? Em geral, acreditava-se que esse ser poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos. Um desses objetos era uma bala banhada com cera de vela de um altar. O bicho da fortaleza é a lenda de um monstro que aterroriza as crianças do Vale do Jequitinhonha e de boa parte das regiões vizinhas. Em Minas Gerais e na Bahia, é o bicho da carneira, também chamado de bicho da fortaleza, bicho de pedra azul, bicho da rodagem e lanudo. Esse monstro da mitologia popular assume diferentes formas. A mais frequente é a de um cachorro preto e grande que aparece ao entardecer ou depois que a noite cai. Também é descrito como a figura de um lobisomem ou animal peludo desconhecido, na nossa fauna, o lanudo, ou um homem sedutor, ou um personagem misterioso que traja capa escura e aparece nas noites sem lua, ou ainda como uma pessoa comum. O comportamento também varia. O que usa capa realiza operações mágicas e seduz mocinhas. O homem comum é reconhecido pelo apetite fabuloso e pela menção aos familiares. E o animal consome uma quantidade anormal de alimentos, abate bezerros, ataca cachorros, mata e deixa feridos muitos de uma vez só. E as mães ameaçam as criancinhas com aparições desse monstro se não dormirem cedo. Versões. Primeira explicação é que o Joaquim Antunes, bicho de pedra azul, era um alcoólatra que agredia a própria mãe pedindo dinheiro para beber. Mas, porém, um certo dia, Joaquim agrediu muito a sua mãe. Então a sua mãe jogou praga em Joaquim. Logo após Joaquim falecer de cirrose, o seu túmulo foi deixado às cegas. Então rachaduras foram aparecendo no túmulo e reza a lenda que todas as noites o bicho de pedra azul fica vagando pela cidade e principalmente vaga por perto da sua casa. E dizem que se você encosta um capim seco em cima da rachadura do seu túmulo, esse capim é sugado para dentro
pelo bicho de pedra azul. A segunda versão envolve um personagem histórico da cidade, Joaquim Antunes de Oliveira, político e fazendeiro, considerado pessoa letrada, veio da cidade de Gorutuba, MG, atual Janaúba, a convite de seu primo e cunhado, Quintiliano Antunes de Oliveira por volta dos anos de 1860 e se estabeleceu no Arraial de Nossa Senhora da Boca da Caatinga. Joaquim Antunes, que era descendentes de cristãos novos, denominação dada aos judeus recém-convertidos ao cristianismo em contraposição aos cristãos velhos, durante uma visita de uma comissão de padres jesuítas na década de 1890, teria invadido a igreja durante uma missa realizada pelos padres, sendo por esse motivo excomungado. Por volta do ano 1900, foi vitimado por uma doença desconhecida que o deixou paralisado e afastado do convívio social, o que fez com que a população se lembrasse do episódio ocorrido na igreja. Não demorou muito e Joaquim Antunes veio a óbito. Foi sepultado em um túmulo projetado por ele mesmo, com gavetas, o que era uma novidade na época. Na década de 1930, a administração do já emancipado município de Fortaleza resolveu mudar a localização do cemitério da cidade e o coveiro, responsável pelo translado dos corpos, ao notar que o caixão de Joaquim Antunes pesava mais que os outros, resolveu abri-lo e descobriu que o corpo de Joaquim Antunes estava em perfeito estado de conservação. Após a fixação definitiva da sepultura de Joaquim Antunes no novo cemitério, seu túmulo rachou e foram achados pelos de animais nas rachaduras. As rachaduras foram por diversas vezes tampadas, voltando a se fender. Daí surgiu o nome Bicho da Carneira, nome comumente usado para designar túmulo. O lobisomem é um ser mítico que simboliza o mal, o terror e a dimensão animal no ser humano. A lenda do lobisomem é conhecida em vários países e pode ser usada como metáfora para tratar de questões complexas, como o medo do desconhecido, a dualidade entre o bem e o mal, e a violência. A licantropia clínica é uma síndrome psiquiátrica rara que se caracteriza pela ilusão de que a pessoa afetada se transformou ou pode se transformar em um animal. A palavra licantropia deriva da condição mitológica em que as pessoas se transformam em lobisomens. A licantropia clínica pode ser relacionada a outras desordens psicológicas, como a psicose. O medo de lobisomens é chamado de licantropofobia, uma fobia específica que pode ser desencadeada por experiências traumáticas, histórias de terror ou pela cultura popular. A história chegou ao fim se você chegou até aqui. Só tenho a agradecer. Eu sou Hermes Mítico. Se gostaram do vídeo, deixem o like e inscrevam-se no canal. Também aceito críticas construtivas. Caso queiram ver alguma história aqui no canal, deixem suas sugestões nos comentários. Até a próxima, seres mitológicos!